Então agora vamos para esse bloco aqui do ticket médio. Então vamos jogar aqui essas informações bem mais para baixo. E aqui, como a gente tem menos informações, vou selecionar cerca de umas 12 linhas, aqui já está bom. E aí colocar a mesma largura. E agora eu venho aqui em bordas e a gente faz a mesma coisa. Coloca a borda verde, contorno. Vou botar aqui o nosso ticket médio embaixo aqui, como a gente tem o nosso total de vendas aqui. Então, eu copio o formato do total de vendas e coloco aqui. E aqui eu vou colocar vendas por entrega mais uma em porcentagem, ou seja, minha porcentagem de vendas por entrega. E aqui vendas por entrega, quanto isso me gerou em reais. E da mesma forma, minha receita por entregas vai ser... Minha receita de entregas vai ser em reais. Então, qual vai ser aqui a diferença? Isso daqui são todos os valores de entrega somados. Então, se a gente olhar aqui na semana 1, vai ser realmente esse valor aqui de cada um. É a receita de entregas. Então, é 6,50, mais 6,50, mais 8, enfim. E esse aqui, vendas por entrega em reais, é realmente essa porcentagem aqui, só que traduzida em reais. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse formato aqui. Eu vou colar nesse daqui. E aí só vou precisar tirar a borda aqui desse último. Ok. E mudar essa formatação aqui para porcentagem. Perfeito. Agora a gente vai colocar nossas fórmulas. Essas duas fórmulas aqui, se você chegar a analisar a nossa planilha de referência, elas são umas fórmulas bem complicadas e bem grandes. Então o que a gente vai fazer? O primeiro que a gente vai fazer é essa aqui, receita de entregas, que é muito simples. A gente simplesmente vai fazer a soma da receita de entregas de cada semana. Então a gente vai vir aqui, colocar essa receita de entregas, ponto vírgula, essa receita, ponto vírgula, e a receita da semana 5. Fecha aqui parênteses. Repara que a gente vai ter o nosso valor de R$ 48,50. Agora, como a gente vai fazer essas outras? Venda por entregas. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é, para cada uma dessas semanas, a gente tem que saber quantas vendas a gente tem aqui. A gente tem duas opções. A primeira delas é a gente simplesmente pegar o maior ID da venda daqui, que vai ser a quantidade de vendas que a gente tem. Só que isso vai funcionar bem para a semana 1. Porém, para a semana 2 não vai funcionar, porque a semana 2 não começa no 0. Aí tudo bem, a gente poderia fazer a diferença entre o primeiro e o último. Só que, digamos que em algum momento aqui você pulou um ID da venda, ao invés de fazer 13, 14, você fez 13, 15. Aí você vai ter uma contagem errada de cliente. Então a melhor forma de você fazer isso é você contar quantos números nessa coluna daqui são diferentes entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho 13 números. Se eu acrescentar aqui em cima o número 15, eu vou ter 14 números diferentes aqui. E como a gente vai fazer isso? É com uma fórmula que a gente ainda não aprendeu, que é a fórmula de frequência. Então, da mesma forma, eu venho aqui na aba Cálculos para mostrar para vocês melhor como é que funciona. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, os números 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. E aqui a gente vai querer calcular quantos números diferentes tem aqui. Então, a nossa fórmula frequência, ela calcula a frequência de um determinado valor. Só fica atento de colocar a fórmula frequência, que no Excel aqui ele ainda usa o trema. Então, se você colocar o U sem o trema, ele provavelmente não vai reconhecer. Então, você só coloca frec e aí vai aparecer o frequência e você aperta Tab, que ele vai inserir a fórmula para você. E aí aqui ele tem dois argumentos, a matriz dados e o que ele chama de matriz bin. O que são esses argumentos? A matriz dados é a matriz cujos dados você está querendo contar. Então, por exemplo, eu estou querendo contar os valores desses dados aqui, você vai e seleciona a sua matriz de dados. Perfeito. A sua matriz bin vai ser, tipo, qual grupamento você vai querer fazer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui simplesmente o valor 2, ele vai fazer um grupamento com o valor 2, que ele vai colocar aqui todos os valores menores que 2 e inclusive o valor 2. Se você coloca aqui, ó, ele vai dar 5. E aí se eu deleto aqui 1, ele dá 4 valores. Se eu deleto aqui, ele dá 3 valores. Só que, como a gente está querendo contar todos os valores da nossa matriz, você simplesmente seleciona a matriz inteira.
E aí, o que você está fazendo? O que ele está fazendo aqui? Ele vai calcular a frequência dos valores que estão nesses dados. E quais são os valores que ele vai tomar como referência? Todos esses valores daqui. Então, por exemplo, ele vai calcular a frequência do 1, a frequência do 2 e a frequência do 3. Tanto que, se eu aperto Enter aqui, ele vai aparecer o valor do 1. Por exemplo, o 1, ele calculou a frequência do 1, aparece 3 vezes. E se eu selecionar isso tudo aqui e inserir como fórmula matricial, como a gente aprendeu durante o curso, ou seja, a gente seleciona isso tudo, aperta Ctrl, Shift, Enter. Opa, desculpa. A gente seleciona isso tudo, vem aqui na fórmula, aperta Ctrl, Shift, Enter. E aí, repara, ele está calculando para o 1, ele calcula a frequência de 3, para o 2, ele calcula a frequência de 2, e para o 3, ele calcula a frequência de 3. Então, por exemplo, se eu deletar aqui o 3, ele mudou a minha frequência aqui para 2, entendeu? Então, essa minha fórmula frequência, ela vai me retornar uma matriz, e ela me retorna essa matriz aqui. Para a primeira vez que aparece meu valor 1, ele me retorna a quantidade de vezes que ele aparece, e as outras vezes ele simplesmente coloca 0. Então, o resultado dessa fórmula é isso aqui. E aí, o que eu vou querer saber com esses valores? Para eu saber todos os números que estão aqui, eu vou colocar toda vez que esse valor aqui for diferente, for maior do que 0, ou seja, for 3, for 2, for 5, eu quero que apareça 1. Então, eu vou fazer isso aqui com ela. E aí vocês concordam comigo que depois é só eu somar todos esses 1s que eu vou ter a quantidade de números que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e inserir um 4, aí aqui, esse valor aqui é maior do que 0, eu vou ter um 1 aqui, e aqui vai aparecer um 4. Então, isso aqui vai sempre funcionar. Então, qual é a nossa ideia? O que a gente vai fazer para calcular? A gente vai colocar a fórmula frequência. A fórmula frequência vai retornar uma matriz para a gente. E aí, na fórmula frequência, a gente vai colocar um C. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou mudar esses valores aqui para o C que a gente pretende colocar. Então, a gente vai colocar, se esse valor for maior do que 0, eu quero que aqui apareça 1. Se não, eu quero que apareça 0. E aí, eu vou chegar aqui e vou copiar até aqui embaixo. Repara. Aí ele vai ficar 1, 1, 1, 1, e onde se for 0, ele vai continuar 0. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores. E como a gente faz isso tudo aqui em uma fórmula só, agora é só a gente copiar a fórmula e ir colando tudo junto. Então, a gente vai fazer a frequência desses dados neles mesmo. Fechou. Perfeito. Aqui aparece só o valor 3, que é o primeiro valor. Mas essa fórmula ela está calculando, ela está retornando essa matriz inteira aqui. É porque como aqui eu só estou em uma célula, ela só vai aparecer na minha primeira célula. Mas no fundo ela está me retornando essa matriz inteira. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, se essa minha frequência for maior do que 0, eu quero que ela me retorne 1. Caso contrário, eu quero que ela me retorne 0. E aqui está me retornando 1. Por quê? Porque ele está me retornando só esse primeiro valor aqui. Tanto que se eu colocar em fórmula matricial, ele vai aparecer esse valor inteiro. E o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores. E agora a gente fecha aqui, aperta Enter e repara que eu tenho o valor 4. Então, eu sei que essa fórmula é um pouco complicada, às vezes era um pouco difícil de usar porque a fórmula frequência, ao invés de diferentemente da maioria das fórmulas, ao invés dela te retornar um simples valor, como C ou como a soma, ela te retorna uma matriz inteira. Então, o que vocês têm que buscar entender é, quando eu escrevo frequência aqui dentro, eu estou tendo essa matriz inteira. E aí, todas as fórmulas que você coloca fora, ela vai analisar cada elemento dessa matriz. Então, ela vai fazer exatamente esse passo a passo que a gente fez aqui. Então, ele vai retornar essa matriz, e aí, para cada vez que o meu valor for maior do que 0, ele vai aparecer 1 na matriz. Então, para cada vez que o meu valor for maior do que 0, vai aparecer 1 na matriz. Então, eu estou transformando essa matriz nessa matriz. E aí, disso daqui, eu simplesmente somo esses valores. Então, ele vai somar cada valor da matriz. E aí, eu vou ter aqui o valor 4. E é exatamente essa fórmula que a gente vai pegar e vai usar nas nossas abas da semana para calcular quantas vendas a gente tem aqui. Então, eu vou até acrescentar um outro totalizador aqui. E eu vou colocar aqui, número de vendas. Copio aqui o formato. Colo aqui embaixo. E aqui a gente vai colocar
exatamente essa fórmula. Então eu vou copiar aqui até a fórmula inteira. A fórmula que a gente acabou de ver. Vem aqui, coloco igual e colo a fórmula. A única diferença é que eu vou mudar o meu intervalo. Então o meu intervalo aqui da frequência vai ser a minha matriz inteira, ou seja, todos os meus IDs, ponto e vírgula, qual vai ser minha matriz bin, todos os meus valores. Então, sempre que vocês quiserem saber quantos valores exclusivos vocês têm aqui, vocês podem colocar a fórmula da frequência e aí vocês usam para a matriz dados e para a matriz bin o mesmo valor. Então, agora aqui a gente aperta Enter. O nosso valor aqui está contábil, mas eu não quero contábil, eu quero geral. Então, pronto, agora eu tenho aqui o valor 13. Eu vou vir aqui nessa fórmula, vou copiar. Chegar aqui na semana 2. Desculpa, vou vir aqui nessa minha linha. Vou copiar, colar aqui na semana 2. E aqui a única coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que mudar o nome da tabela que eu estou trabalhando. Essa tabela aqui é a tabela 57. Então, aqui na minha fórmula, eu vou mudar onde está a tabela 5 para a tabela 57. Tabela 57. Repara que aqui aparece 1. Venho novamente, copio. Semana 3, colo. Essa tabela aqui que eu estou trabalhando é a 58. A gente vem aqui, muda 57 para 58. 58. Novamente, copio. Colo. 59. 59. Novamente copio. Colo. E aqui a gente tem que ver aqui o nome da nossa tabela. 510. Essa nomenclatura de tabela é bom vocês conferirem em todos mesmo, porque quando você copia a tabela e cola em outra aba, o Excel ele realmente dá uma nomenclatura diferente para ela. Então a próxima não seria 60, é 510. Então a gente vem aqui, 510. Perfeito, agora todas essas nossas fórmulas estão certas.